A paz do Senhor para os irmãos. Vamos louvar. Que a tua palavra seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abram as Bíblias de vocês, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Eu vou estar lendo somente um verso agora e depois nós vamos meditar nesse capítulo. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 10, diz assim: E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Amém. Podeis assentar. A passagem que nós vamos meditar hoje, ou o tema da nossa meditação hoje é um grande desafio. Um grande desafio. E por falar em desafio, muitas pessoas, muitos exércitos e muitos povos, eles tendem às vezes a querer desafiar o Deus dos céus e da terra. E isso não é novidade. Na Bíblia você vai encontrar vários grupos, várias pessoas desafiando. Para você se lembrar de alguns, lembra do desafio proposto por Elias e os profetas de Baal e Astarote? Eles aceitaram o desafio. E eles desafiaram ao Senhor Deus, aquele que respondera a oferta com fogo, este é o Deus verdadeiro. E vocês sabem o final. Deus respondeu e Baal não pôde fazer nada, por mais que eles tivessem números muito maiores do que Elias. Não sei se vocês se lembram de um outro desafio. Esse desafio foi feito no tempo do rei Ezequias, por um rei Senaqueribe da Síria. E ele mandou as suas tropas e os seus exércitos falarem para a nação de Israel: não se iludam. Não se iludam achando que Deus pode livrar vocês, porque Ele não pode. Vejam o povo de Israel, eu conquistei eles. Vejam todas as outras nações que eu conquistei. Vocês serão a mesma coisa. Deus de vocês não pode fazer nada por vocês. E não caiam no engano de Ezequias achando que Deus vai livrá-los, porque Ele não os livrará. Na realidade, se vocês quiserem alguns cavalos, se tiverem soldados para montar nele, eu dou para vocês lutarem comigo. Tal era a soberba desse rei e dos seus exércitos. Mas vocês também conhecem o final. Isaías clamou ao Senhor, o rei Ezequias clamou ao Senhor. E Senaqueribe, por mais que tivesse um exército numeroso, eles foram derrotados. Vocês se lembram também do desafio proposto por Nabucodonosor aos 3 jovens na fornalha na Babilônia? E esses são apenas alguns dos desafios que homens travaram com o Senhor e foram envergonhados. Mas o texto que nós lemos aqui, em 1 Samuel 17, fala de um grande desafio que provavelmente todas as pessoas conhecem esta história. E eu tenho o privilégio de pregar no momento que existe um filme no cinema falando desse evento. E eu assisti esse filme com o Daniel e gostei muito do filme. Apesar de ter algumas coisas ali que não estão na Bíblia, mas gostei muito da narrativa que o autor fez na hora da grande batalha. Ele entendeu exatamente o que era na realidade essa luta. Por que textos como esse que nós vamos meditar é importante para mim e para você? Em primeiro lugar, você tem medo?
alguns medos na sua vida? Deixa eu colocar alguns. Talvez você é uma mulher que tem muito medo de perder o seu marido. Talvez você é uma mãe que tem muito medo de perder o seu filho. Talvez você é um trabalhador que tem muito medo de perder o seu trabalho. Talvez você nem ingressou ainda no mercado de trabalho, mas tem muito medo de não se encaixar, não conseguir, não concluir os estudos, não terminar a faculdade, não escolher uma profissão correspondente com as suas vocações. São tantos e tantos e tantos medos, e não adianta você falar para mim, eu não tenho nenhum. Provavelmente você tem alguns. Talvez você tenha medo de morrer, de ficar sozinho. Ou talvez você não tenha medo de morrer, mas tenha medo de sofrer numa cama de hospital, em uma doença terminal, ou uma morte lenta. Pois bem, textos como esses, e na realidade a Bíblia inteira nos ajuda. E quando a Bíblia fala, não temam, ela não está dizendo para vocês, não sinta isso. Porque Deus sabe que nós somos seres caídos, que temos muitos sentimentos. Mas quando a Bíblia nos ensina, não temam, ela está nos dizendo uma coisa: confie no Senhor seu Deus. E mesmo que você sinta medo, não dê voz a Ele. Continue fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. Essa é a conclusão. E para nós entendermos isso, nós vamos falar de batalha, de guerra. Abra sua Bíblia para mim em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio 20. Se esse texto tivesse decor, e na realidade eles confiassem no que Moisés escreveu, muitas coisas seriam diferentes no dia daquela batalha. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o exército virá à frente e dirá ao exército... quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. Esse não é um texto maravilhoso, é um texto para batalha. Então, quando vocês forem guerrear, lembre-se desse texto. Bom, Israel, ele ouvia muito isso. E na realidade esse era um dos textos que deveria estar junto com o rei de Israel. Vocês sabem, quando o rei de Israel ele subia no poder, ele tinha que fazer uma cópia do livro de Deuteronômio para ler todos os dias, para que ele não se esquecesse disso. Mas agora então, mais uma vez, Israel vai lutar. Quem é o rei? Saul. Quem é os inimigos? Os filisteus. Eles se acamparam e vai começar uma batalha, e eles vão para batalhar. O que eles não sabem ainda é que um grande desafio será lançado para as tropas de Israel. Voltem comigo em 1 Samuel capítulo 17 e vamos ler alguns versos. Diz assim, a partir do verso 1: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efes-daim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Aqui era comum
no mundo antigo, os dois exércitos, quem já assistiu filmes de lutas, sabem o que eu estou falando. Então ficava os dois exércitos em lados opostos, e aqui tinha duas colunas e um vale no meio, e esperando algo. Geralmente vinha os dois reis ou os dois oficiais, conversavam, se não tivesse nenhum acordo, eles voltavam e então as tropas se reuniam. Mas tinha uma outra proposta no mundo antigo também, e é isso que vai acontecer aqui. Dois acampamentos, um vale no meio, esperando para iniciar a batalha, e então, verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura, e usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Deixa eu dar uma paradinha aqui, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Por que o narrador, talvez Samuel, o escritor aqui, ele faz questão de narrar peça por peça desse guerreiro? Ele faz questão de falar os pesos, das medidas, da couraça, da lança. Qual é o objetivo de quem está escrevendo isso? O objetivo é o seguinte: não é algo normal. Não é uma pessoa ou um guerreiro normal que vocês estão enfrentando. Por mais que Saul seja alto e o mais alto do exército de Israel, quando ele é ungido, vocês vão ler lá que Saul sobressaía a todos os soldados de Israel. Mas esse guerreiro, ele tinha quase 3 metros de altura. E isso não é uma lenda. No mundo antigo e até mesmo no mundo em que nós vivemos, tem relatos de alguns homens que atingiram uma altura muito alta, acima da média. Alguns realmente são doentes, mas alguns são saudáveis e fortes. Esse era o caso de Golias. Pois ninguém com quase 3 metros de altura, ele vai conseguir ter mobilidade para usar um equipamento de guerra quase de 100 quilos. Uma couraça que pesa 60 quilos. Você sabe quanto que é um saco de cimento? É 60 quilos. Para mim carregar um saco de cimento é pesado. Agora, imagine que ele usava uma couraça de 60 quilos e tinha toda a mobilidade para lutar, para manejar espada, para lançar lança. Então não é só, eu tenho 1,89 e 1,90. Se eu erguer o braço aqui, talvez eu consiga chegar em 2,300, mais ou menos. Ele era mais alto do que isso. Quase 3 metros, 2,90 metros. Agora, pense que eu sou magro. Agora pense aí num cara forte, num cara musculoso. Mas não só isso. Saul, ele vai falar para Davi no final: você não pode enfrentar ele. Por quê? Este homem é experiente na guerra. É um soldado experiente. Ele é uma máquina de matar, Davi. E sabe então por que o narrador faz isso conosco? Porque ele quer mostrar um instrumento nas mãos do inimigo. O povo filisteu é inimigo feroz do povo de Israel. E o seu melhor agente, o seu melhor instrumento é Golias. Esse é o representante, vamos colocar assim, não somente da nação de Israel, mas na nação dos filisteus, mas dos deuses dos filisteus. Não é somente uma guerra aqui de gente, de povos, é uma guerra de deuses. E filisteus, ele tem um deus que chama Dagon. E vocês vão ver, quando ele lançar o desafio, vai ficar claro que ele vai amaldiçoar Davi pelos seus deuses e vai partir para cima.
O que isso tem a ver conosco? Segunda coisa, porque textos como esse é importante para nós. Eu falei do medo. Todos nós, querendo ou não, você não precisa acreditar ou não. Você não precisa saber, confiar, querendo ou não, acreditando ou não, você está no meio de uma guerra. Ah, Abel, mas eu nem acredito nesse negócio, sabe, de demônio que vocês falam, Satanás. Eu não... você pode não acreditar, mas você está no meio disso. Você está no meio de uma guerra. E sabe aquelas pessoas que são mais vulneráveis nessa guerra? Aqueles que não acreditam nas forças das trevas. Não acreditam em Satanás. Não acreditam em demônios. Esses estão mais vulneráveis e mais propensos a ser manipulados por essas forças. A revista Veja fez uma pesquisa há algum tempo atrás já. E nessa pesquisa dizia assim, que 99% dos brasileiros acreditam que existe Deus. 51% somente acredita que existe Satanás. Estranho. 99% acredita que existe Deus, mas somente 51% acredita nesse negócio de Satanás, força das trevas e demônios. Grande parte, não a maioria, mas grande parte não acredita. Então, por que esse relato é importante? Esse relato é importante para você entender que, na narrativa do Evangelho, isso daqui é fundamental. Pois tem dois representantes aqui. Golias está representando as forças das trevas. E Davi está representando Jesus Cristo, aquele que derrotará Satanás. Seguindo, verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Lembra de Deuteronômio 20? Quando vocês forem à guerra, não fiquem com medo, não fiquem apavorados, pois o Senhor, seu Deus, estará com vocês e Ele lutará. Eles estavam confiando nessa passagem? Para quem eles estavam olhando? Para um monstro ali na frente. Eu estou olhando para aquela máquina de matar ali na frente. Eles não estavam lembrando da palavra do Senhor. Eles não estavam confiando na palavra do Senhor. E é por isso que eles ficaram cheios de medos e apavorados. Deixa eu te contar, o exército de Saul, às vezes a gente lê esse texto, a gente acha assim, não, mas o exército de Saul era um bando de frouxo, de homens mole, que não sabe guerrear. Não pense assim. O exército de Saul era cheio de homens fortes e valentes em guerra. Vocês lembram um pouquinho antes, Jonatas sozinho com seu escudeiro parte para cima, guerreia, mata. Vamos ver se o Senhor está conosco, se Ele estiver, Ele vai nos dar a vitória. O exército de Saul tinha os líderes, que eram homens que depois vão ficar no exército de Davi, serão até colocados lá na tropa de elite de Davi. Eram homens corajosos, não eram um bando de cara que não sabe lutar, que não tem experiência em guerra. Mas o problema aqui é que eles nunca tinham visto um guerreiro como esse. Não, eu já enfrentei muitos guerreiros, mas que nem esse. Eu já enfrentei muitas batalhas, mas que nem esse. Esse é o maior. Agora você tem ideia, se coloque, eu sei que vocês sabem o final da história, todo mundo conhece. Mas se coloque um pouquinho no meio do exército. Se coloque um pouquinho, você está lá, Saul está lá, você faz parte do exército de Israel, e esse homem vem e faz o desafio. E ninguém, nem Saul, nem os seus capitães, nem nenhum soldado,
Eu vou. Ninguém bota a cara. Quantos dias, Abel? Vocês sabem os dias? Quantos dias? 40 dias esse desafio foi feito, de manhã e à tarde. Agora pensa comigo como que fica o rei, os soldados e toda a sua coragem, bravura, caráter, autoestima. Todo dia a gente se posiciona de manhã, todo dia vem esse monstro e fala as mesmas palavras, todo dia a gente volta. E o que passa lá no acampamento? Gente, nós estamos perdidos. Acabou. Israel está destruído. Nós vamos ser escravos mesmo. Não tem jeito. Ninguém. É muito tempo, 40 dias. Um mês demora para passar em uma situação ruim. 40 dias esse desafio foi lançado. E então o narrador aqui agora, ele para um pouquinho de falar de Golias. E ele vai falar de Davi. E aí você mais uma vez se pergunta, por que esse cara exaltou tanto as armas, a altura, a bravura de Golias, e agora ele vai falar de Davi? Olha só como ele começa. Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Sabe o que ele está querendo dizer? Enquanto um homem cheio de orgulho coloca toda a sua confiança no seu braço forte, Davi, a confiança dele vem de uma linhagem, vem de um povo, vem de uma nação. Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias os filisteus aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. O que nós podemos aprender dessa narrativa aqui? Que nós nunca sabemos, nós não temos ideia quando nós vamos enfrentar uma grande batalha na nossa caminhada. Você acha que Davi, esse dia que o seu pai mandou ele carregar um alimento na carroça aí para o exército, ele tinha ideia do que ia acontecer lá? Você tem ideia de que algumas batalhas você vai enfrentar e você sai totalmente, às vezes, despreparado no dia? Hoje a Neuza falou aqui na escola da manhã que quando a gente não se prepara de manhã, tudo é errado. Tudo dá errado porque a gente não passou um tempo com o Senhor, não orou, não pediu forças. E agora, o que nós podemos aprender de Davi é uma lição tanto de humildade quanto de serviço. Vocês sabem que Davi, ele já foi ungido por Samuel como rei de Israel? Ele já foi ungido pelo profeta Samuel. Você, menino, vai ser rei de Israel. Ele era ainda um adolescente. Se você, como adolescente, temos vários aqui, recebesse a maior autoridade do país, ainda adolescente, você se comportaria da mesma forma? Pense comigo em um minuto. Davi poderia virar para o seu pai e dizer assim: pai, o que o senhor está falando? Filho, carregue aqui os queijos, arroba, uns grãos tostados, vai levar lá para a batalha para ver como seus irmãos estão. Pai, eu fui ungido rei.
Pare com isso, eles que têm que me servir. Que negócio de eu servir eles? E está errado eu ficar cuidando dessas ovelhas aqui, Senhor. Não. Quem que Samuel falou que era ungido do Senhor? Ele veio aqui em casa, estava todos os grandão aí. Quem que ele ungiu? Fui eu, não foi? Então vocês têm que me tratar de forma diferente. Ele podia já ser soberbo, orgulhoso, porque agora eles já sabem. E está num patamar de ele, ainda não, mas já foi ungido como rei de Israel. E um dia ele vai ser. Mas a lição de humildade e de serviço que ele nos dá é que, mesmo que Deus o abençoe grandemente, se você deixar o orgulho subir no seu coração, menosprezar, desobedecer os seus pais, as pessoas que têm autoridade sobre você, você nunca vencerá grandes batalhas na vida. Nunca. E isso, como ele é um servo agora humilde e obediente, ele vai fazer exatamente o que o seu pai mandou ele fazer. E gente, eu vou dar uma pausa aqui. Como nós vivemos em dias de tanta desobediência aos pais. Mas é tanta desobediência, falta de respeito a falar com os pais, destratando os pais. E isso Deus não se agrada. E é bom que os jovens e adolescentes estejam aqui mesmo para ouvir isso. Deus não se agrada disso. Por mais que os seus pais não tenham estudado como vocês, por mais que eles não tenham conhecimento como vocês, vocês nunca devem tratar os seus pais, mãe e pais, com desrespeito. Nunca com uma voz altiva sobre, não. Sabe, vocês sabem como eu estou falando, né? Só eu que faço as coisas. Eu não vou fazer mais nada não vou obedecer não. Faz o que quiser, não me ama mesmo. E aí faz todo aquele drama. Davi não era assim. E sabe de uma coisa? Jesus também não. A Bíblia nos afirma que Jesus era submisso e obediente aos seus pais com 12 anos de idade. E é por isso que foi abençoado. É por isso que o Pai Eterno falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O rei dos céus e da terra vem e obedece Maria e José. Não é estranho isso? O rei que criou os céus e a terra, os mares e tudo mais, que tem toda a sabedoria nos céus e na terra, ele é submisso a José e Maria. Ele poderia falar, não, eu que sou Deus, vocês que devem me ouvir e obedecer. Não, ele foi submisso aos seus pais e crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Quer um conselho? Você quer receber as bênçãos de Deus na sua vida? Quer que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e você vença as batalhas travadas nesse mundo cruel, onde Satanás é o seu arqui-inimigo e os demônios também? Obedeçam ao seu pai e à sua mãe, por mais difícil que seja, por mais que você não queira. Respeite o seu pai, não xingue ele, não trate mal, respeite a sua mãe. Deus, ele ama isso. Se o seu pai estiver errado, a sua mãe estiver errado, Deus vai tratar com eles. Mas isso não dá direito de vocês ser desrespeitoso com o pai de vocês. E aí ele vai. E quando ele chega no acampamento, gente, ele começa a ver aquele alvoroço. Agora pense comigo, 40 dias, esse monstro matador profissional, ele desafia. Mas Jessé, lá na casa de Davi, dá ordem para ele justamente no 40º dia. Por que isso? Porque é providência de Deus. Davi não tinha que chegar antes. Davi não tinha que chegar depois. Ele tinha que chegar na hora. É 40 dias. E esse 40 tem tanto significado. 40 dias Jesus passou no deserto. 40 dias ele jejuou e orou para enfrentar esse arqui-inimigo da raça humana. 40 dias ele sofreu. 40 anos Israel passou no deserto, porque é um tempo de prova. E agora Israel está sendo humilhado. 40 dias vai falar assim, vocês realmente não conseguem. Mas eu sabia que vocês não conseguem. Mas não teve ninguém aí que confiou no Deus de Israel. Mas tem um meu servo que ele confia. Sabe por quê? E às vezes a gente fica assim questionando, mas por que, né? Um menino, um jovem, um adolescente, ele vai pensar diferente de todos os homens. Você sabe por que Davi pensa diferente? Sabe ou não? Porque o Espírito do Senhor está com ele.
E isso faz toda a diferença. Quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Isso que lhe dá coragem, é isso que lhe dá força, é isso que tira o medo, é isso que faz você enfrentar a dificuldade. Sem o Espírito do Senhor, todos nós fugimos, todos nós somos covardes, todos nós não temos força em nós mesmos. Pois bem, então Davi vai para o confronto e ele chega lá. Verso 20. Acompanha aí comigo. Levantou-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor, ele não é negligente. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento. Na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Davi entendeu aqui. Talvez o exército de Saul também tinha entendido, mas achava que esse desafio era um desafio pessoal. Mas pensa, quem é o exército de Israel? Esse exército foi formado por quem? Quem é o povo de Israel? É o Deus vivo. Davi na hora matou a charada. Esse homem, ele não está desafiando somente Saul e os meus companheiros. Ele está lançando desafio contra o Deus vivo. E por mais que ele seja grande, quem que é esse cara para desafiar Deus, gente? Tem alguém? Tem alguma nação? Algum exército? Algum povo capaz de desafiar o Deus vivo? Ele tem condição de enfrentar? Essa parte, se vocês não assistiram, eu vou dar um spoiler do filme, mas essa parte é muito legal. Porque o guerreiro Golias, ele parte, ele fala assim: eu não vou matar um adolescente, uma criança. Quem é você? Você não consegue lutar contra mim? Você vem lutar comigo com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele fala: então é isso? Então é contra o Senhor que eu vou guerrear hoje? Pois hoje o Senhor será derrotado. Ele olha para o céu e ele lança maldição contra Deus. E é exatamente por isso que eu gostei desse filme. Porque é isso que está acontecendo. Se eu derrotar esse menino, eu derroto Deus, porque ele falou que vem em nome de Deus. Então se eu mato esse menino hoje e dou a carne dele para os corvos comer, é como se eu estivesse falando: Senhor Deus, o Senhor não é palho para nós, os filisteus. Dagon é maior do que o Senhor. Gente, hoje nós estamos enfrentando guerras assim. Não pense que nós não estamos enfrentando guerras assim, porque estamos. Pois bem, Davi entendeu que era contra o Deus de Israel esses desafios. Verso 27, repetiram a Davi o que havia comentado, eles disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul:
Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo. Por causa deste filisteu, teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul, verso 33. Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um grande guerreiro desde a mocidade. O que Saul mais uma vez está olhando? O que os homens olham e veem? A aparência. A aparência, só o externo. Mas em certo sentido, Saul tem razão. Naturalmente, Davi não tem condições de lutar com esse homem. Naturalmente é suicídio, e eu estou falando naturalmente. Da mesma forma, naturalmente é impossível você lutar contra Satanás, cara. É impossível você lutar com um ser que é muito mais inteligente que você, que tem poderes sobrenaturais, que tem força, que tem gente ao seu dispor, agentes malignos. Então, naturalmente, nenhum de nós consegue. Mas o que Saul não sabe é que espiritualmente, uma pessoa que confia em Deus e Deus está com ela, ele não vai na sua força. Isso que é o importante nessa narrativa. Porque se você não entende a narrativa do Evangelho, você não entende essa passagem. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês do que não é Evangelho pregado nessa narrativa e que talvez vocês já ouviram bastante vezes na igreja. Vocês já ouviram essa palavra em algumas igrejas, certo? Ou na televisão, e as pessoas dizem assim: você vai vencer o seu gigante vai cair diante de você, porque você é capaz, você é vitorioso, a vitória é sua, e não importa o tamanho do gigante, você vai para cima dele e vai vencer. E ele coloca toda a ênfase em você. Então você é bom, você é capaz, você é forte. E as pessoas saem às vezes da igreja achando que é verdade, mas não é. E isso não é evangelho. Sabe que mensagem que é essa? É a mensagem de autoajuda. Você é capaz, você é forte, você vai vencer. Lute mesmo, não tenha medo, não desanime, porque a ênfase toda está em você. Autoajuda. Mas não é isso que a Bíblia fala. Essa passagem não está falando assim. Essa passagem está falando assim, que vocês não podem, um exército cheio de soldados com armas capacitados, não podem. Que Davi também não pode, naturalmente é impossível. Porém, tem um Deus que faz o impossível. E se você confia em Deus e na força dele, aí sim, muda a história. Não é que você é bom, você é capaz. Deus é capaz. É Deus que pode. É Deus que é forte. E quando eu confiar nele, então eu parto. Mas isso não vai me encher de orgulho, porque eu parto confiando no meu Senhor. Você vai ler várias vezes no Antigo Testamento: e o Senhor deu grande vitória por meio dos valentes de Davi. E foi o Senhor que deu. É o Senhor, a vitória vem dele. Ele é o Senhor das batalhas. Mas então, quando você fica confiando em si mesmo, mesmo que você ouviu um relato bíblico, mas que não tem a ver com o Evangelho, você acaba acreditando numa mentira. Bom, seguindo, verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus vivo. Gente, se você ouvir um adolescente falar desse jeito, você vai: cara, esse menino já tem um negócio diferente com ele. Se você ouviu alguém falar desse jeito, já tem algo diferente.
E não é somente de palavras, ele já tem experiência de vida. Lá no campo ele já enfrentou desafios, não é o primeiro. E, gente, na nossa caminhada de fé com Deus, você nunca vai enfrentar grandes desafios se Deus não ajudou você a vencer pequenos desafios. Você nunca vai enfrentar grandes gigantes se você já não venceu pequenos dificuldades. Então, na caminhada cristã, é você confiar que Deus pode te ajudar hoje com os problemas pequenos que você está passando. Que ao seu ver hoje não é pequeno, é grande. Mas você confia no mesmo Deus que Davi confiou e Ele te ajuda. E os próximos problemas serão maiores do que esse. E os próximos maiores do que os outros. E é assim que você vai crescendo na sua caminhada de fé. Na sua confiança em Deus. Você acha quando uma ovelha foi pega pelo um leão, Davi não sentiu medo? É um sentimento, óbvio que sim. Mas eu estou encarregado de cuidar dessas ovelhas e ele partiu para cima, não confiando no seu braço, mas confiando. Eu tenho certeza, ele era um homem de oração. Senhor, me ajuda a tirar essa ovelha da boca desse leão. E Deus ajudou. E quando ele enfrentou um outro urso que partia para cima das ovelhas, Senhor, me ajuda a defender o rebanho do meu pai. Eu sei que o urso é forte, mas o Senhor é mais forte que o urso. Me ajuda, Senhor. E o Senhor ajudou. Então não é uma pessoa que não tem nenhuma experiência. Ele pode ser um adolescente, mas ele conhece o Deus de Israel e já teve experiência com esse Deus. Esse Deus já me ajudou no campo, Saul. E ele não vai me desamparar agora. Então, a narrativa continua. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, gente, se você encontrar um jovem como esse, você também vai ficar abalado com a fala dele. Olha o que Saul fez. Diante disso, disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Eu também gosto muito dessa aí. A gente não tem tempo, mas tem muita coisa para aprender aqui. Todos nós temos dons e habilidades dados por Deus. Todos nós. Você tem dons e habilidades que foi Deus que lhe deu. Mas às vezes nós olhamos para outras pessoas e queremos aqueles dons e aquelas habilidades que Deus deu para outro. E isso não funciona. Não funciona porque Deus, Ele dá dons de acordo com a sua vocação, de acordo com o seu temperamento, de acordo com a sua vida. Então não adianta você querer ficar copiando estilos outros, porque é pessoal isso. Saul era alto, Davi era baixo. Como que ele vai ter mobilidade para andar com aquela armadura? Ele não é um soldado ainda. Ele não tem costume com aquilo, ele não tem habilidade com aquilo. Isso não vai ajudá-lo, vai atrapalhar. E às vezes tem tantas pessoas, hoje, por exemplo, com a internet, com o YouTube, e vê tantas pessoas ali, tendo seguidores, tendo fama, e você acaba querendo ser aquela pessoa, ou querendo ser aquele. Seja você. E tente entender, a escola dominical vai começar sobre os dons. Tente entender os dons que Deus te deu, as qualidades que Ele te deu, a habilidade que Ele te deu. E Ele te deu. Se você é um cristão, é impossível que você tenha um dom. Você tem um dom. Porque isso. E se você não é cristão, Deus também te deu habilidades naturais que podem ser usadas para o reino dEle. E às vezes você fica se perguntando, mas como que eu vou usar isso? Descubra.
Pesquise, ore, Senhor, revele para mim os meus dons. Aonde o Senhor quer que eu sirva? Como o Senhor quer que eu sirva, Senhor? Eu quero te servir. E Deus vai mostrar para você. E aqui nós temos uma clara evidência que você não pode usar a armadura de outro, experiência de outro. Você tem que ter as suas experiências com Deus. Você tem que ter a sua história de caminhada com Deus. John Bunyan relatou ao peregrino a história da caminhada da vida dele com Deus. Quais são as suas? Há quanto tempo você é cristão? Que experiência você teve com Deus de Israel? O Deus vivo? Conte para nós isso. Gente, isso motiva, faz você crescer e enche de coragem aqueles também que ouvem as suas experiências. Então Davi faz a coisa certa. Eu não posso usar isso. Isso é seu. Mas o que você vai usar? Aquilo que eu tenho usado todos os dias lá no campo. O meu cajado, a minha funda, algumas pedras. É isso que eu preciso. É isso que eu tenho habilidade. É isso que eu sei fazer. Foi isso que Deus me deu. E eu gostei, uma outra parte do filme que eu gostei muito. Quando Samuel vai ungir Davi, ele fala assim: você está preparado para ser ungido? Sim, estou. Está preparado para ser o rei de Israel? Não. Claro que eu não estou. Eu sou apenas um pastor. Eu só sei cuidar de ovelhas. É exatamente isso que Deus quer. Eu fui treinado para cuidar de ovelhas, eu defendo elas. É exatamente isso que Deus te treinou. Ele quer um rei que seja um pastor, que cuide das suas ovelhas. Então as experiências que Deus tem te dado agora, é justamente para Ele te usar nisso. E todo aquele tempo, o que você acha que Davi ficou fazendo todo o tempo lá no pasto, com as ovelhas? Ele tocava harpa, ele cantava, ele compunha salmos, mas ele também treinava com a tiradeira, ele treinava com a funda, ele passava horas e horas ali, ele tinha habilidade com aquilo. E é isso que ele vai usar. Seguindo, 41. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens de toda a terra. E saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui hoje saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Gente, que confiança! Isso não vem do nada. Aí você fala assim: não, mas é fácil citar essas palavras? Confiança no meio da batalha? Antes de você saber o que vai acontecer? A gente sabe o que aconteceu, e para nós que está sentado aqui é fácil. Mas volte e se coloque no exército, você não sabe o que vai acontecer. É fácil você dizer: hoje, cara, você vai morrer, eu vou arrancar sua cabeça, e todos vão saber que existe um Deus em Israel que você desafiou. Eu não tenho um pingo de dúvida. Da onde vem isso, gente? Do Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo faz você partir com uma coragem que não é sua, com uma confiança que não é sua, com uma certeza que não é sua, que não vem da terra, não vem do homem, mas vem de Deus. E não tem como dar errado, porque se vem de Deus, não tem como dar errado. Vai dar certo. E é exatamente isso que ele faz.
eu quero parar um pouquinho aqui e abrir um parênteses e dizer que a maior tristeza que Deus tem é quando as pessoas não confiam nele, mesmo sabendo de tudo que ele já fez. Por isso que a incredulidade é um pecado terrível. As pessoas dizem, não, eu só não creio em Deus. Não, a incredulidade é um pecado terrível, porque você conhece que Deus é grande, poderoso, magnífico, tem todo o poder nos céus e na terra, que ele não tem inimigo palho para ele, mas quando você se vê diante de um problema, agora nós estamos perdidos. Agora acabou minha vida. Quantas vezes você vê cristãos falar assim, agora para mim tudo acabou. Sabe o que é isso? Incredulidade. Agora que o meu esposo morreu, para mim tudo acabou. Sério? E o Deus da Bíblia? Agora que eu perdi meu filho, agora que eu perdi o meu emprego de 10 anos, minha vida acabou. Sério? É um pequeno problema, mas que a incredulidade paira, ela esgueira, aparece na nossa mente e coração, para que você não confie no Deus poderoso de Israel. O Deus que te ajudou a passar 30 ou 40 anos casado, ele não vai te ajudar a viver depois que o seu esposo morrer. O Deus que te ajudou a viver como esposa fiel a ele 30 anos não pode te ajudar, ou vice-versa, ajudar o esposo. O Deus que te sustentou 10 anos no emprego vai te abandonar agora. O Deus que sustentou você enquanto você estava saudável, agora na hora da doença ele vai te abandonar? É óbvio que não. Mas infelizmente, o nosso arqui-inimigo, chamado Satanás, representado aqui por Golias, ele lança desafio para tentar abalar a nossa fé, para tentar minar a nossa confiança em Deus, para tentar nos jogar na lama e dizer assim, você não vai conseguir. Mas é a mentira, sabe o que ele falou? Hoje, garoto, eu vou matar você. Tá mentindo, você não vai não. Sabe por que você não vai? Porque esse garoto, por mais inexperiente que ele seja, ele está vindo no poder do Deus de Israel. E ele vai te vencer. Agora, o parênteses que eu abri aqui é porque talvez os jovens aqui que estão... Mas Abel, e aí faca e Marta, ele vai arrancar a cabeça. Tá certo isso? Vocês têm que entender que aqui no Antigo Testamento, e todas as vezes que a gente fala de Antigo Testamento e dessas guerras, nação, igreja, povo de Deus, era uma coisa só. Não existia diferença em igreja e Estado. O que eu gosto dessas batalhas é porque eu transfiro o que acontecia numa monarquia onde Deus era rei, para trazer para batalhas espirituais onde nós não pegamos em espadas e canhão, bazuca, armas, mas nós entendemos que é uma guerra espiritual, onde você está lutando com uma mente astuta, inteligente, mas que sem Jesus Cristo todos nós estamos perdidos. Agora, como que é que vence essa batalha? Conforme Jesus venceu. Tem um hino antigo da Rose Nascimento que diz assim: como ele venceu. Está falando de Jesus. A sua igreja vencerá, como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder, quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. O que esse hino está dizendo? Que as batalhas enfrentadas pela nação de Israel eram as batalhas de Deus, em uma monarquia, onde exército, comunidade, igreja era uma coisa só. No Novo Testamento, o representante de Davi é Jesus Cristo, e ele vai enfrentar Satanás e todos os demônios sozinho, e os vencerá. E a igreja agora, olha a narrativa que é linda. Davi representando Jesus, Golias representando Satanás. Eles enfrentam a batalha e o pequeno mata o gigante. Agora Jesus nasce como um bebezinho, como pobre na manjedoura. A grande batalha é ele derrotar Satanás.
No deserto ele amarra Satanás, saqueia os seus bens, mas é na cruz que ele triunfa sobre todos os inimigos. Ele derrota o Golias e estoura a cabeça da serpente lá na cruz. Abel, não entendi ainda onde você quer chegar. Como Jesus venceu, a sua igreja vencerá. Mas dependendo da narrativa, isso confunde tudo a cabeça. Você acha que os cristãos vão vencer, e agora os cristãos são perseguidos lá nos países, na Coreia do Norte, então nós vamos partir para lá com um exército em nome de Jesus e vamos matar aqueles que perseguem os cristãos. Você não entendeu a guerra espiritual. Jesus venceu todos os inimigos de uma forma que o mundo achava que ele estava sendo derrotado. Quando você vê alguns vídeos dos cristãos amarrados ou sendo queimados nas igrejas perseguidas, o que passa na sua mente? Que eles estão sendo derrotados? A igreja está sendo derrotada, lá os cristãos, coitadinho dele, perdeu, morreu, né? Você entendeu a narrativa errado. Ele venceu. Se você morrer sem negar a Cristo, sem negar o Evangelho, sendo fiel ao Senhor, não importa se é queimado, decapitado, apedrejado, você triunfou, você venceu também. Lembra de Estevão? Ele não foi derrotado, gente. Ele venceu. Como Jesus venceu, ele venceu. A única diferença de Cristo para nós é que nós não ressuscitamos agora. Nós vamos ressuscitar no último dia. E Jesus ressuscitou no terceiro dia para provar que, olha, eu venci Satanás, a morte, todos os demônios sozinho, eu triunfei sobre eles, e agora vocês podem também. Vocês vão ver aqui no finalzinho da narrativa que depois que Davi corta a cabeça de Golias, o exército anda para a guerra. Porque ninguém poderia derrotá-lo. É exatamente isso. Depois que Jesus derrotou Satanás e lançou uma ferida mortal na sua cabeça, a igreja partiu para cima. Partiu para cima porque agora nós sabemos que Jesus já derrotou o arqui-inimigo dos irmãos. E agora nós podemos também guerrear. Vou terminar a narrativa para a gente encerrar a mensagem. Diz assim... Quando o filisteu, verso 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. 49, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e o desembainhou a espada do filisteu. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate-Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Eu não sei se vocês se lembram das lutas que o Mike Tyson fazia. Eu era pequeno e parece que naquele tempo o boxe era famoso. E todo mundo ficava até altas horas, 1 hora, 1h30, para ouvir o Mike Tyson vai lutar. E eu era, sei lá, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Falei, nossa, quem que é esse Mike Tyson? Mike Tyson vai lutar. Houve um desafiante que vai lutar com o Mike Tyson. E não dava graça, que você ficava com sono lá até 1 hora, 1h30. Aí o cara ia lutar com o Mike Tyson. No primeiro round ele já caía. Aí você vê. É exatamente o que aconteceu aqui. Vocês viram que esse cara desafiou 40 dias, de manhã e de noite. Parecia vai ser uma guerra assim de 50 dias, travado, batalha. Aqui, cara, não deu nem um round.
Não deu nem graça. Os desenhos do Superbook faz uma graça ainda, sabe? Para dizer que Davi perdeu uma pedra lá e depois... Mas não aconteceu isso, não. Foi a primeira pedra, girou e... Pá, caiu. Foi lá, cortou a cabeça. Não deu 10 minutos. O cara que desafiou 40 dias, 10 minutos, ele estava morto. Porque Davi confiou no Deus de Israel. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. Para que essa mesma confiança esteja no seu coração e na sua vida. Não importa os desafios, não importa os medos que você tenha, Deus sabe de todos eles. Não importa quão grande você acha que é as suas batalhas, elas são muito pequenas. Um homem de 3 metros quase, com todo o arsenal de guerra, para Deus... 5 minutos ele estava derrotado e toda aquela confiança dos filisteus nesse guerreiro foi por terra. É assim que o nosso Deus faz, é assim que o nosso Deus é. Vamos orar. Pai bendito, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra. Graças eu te dou, Senhor, por tanta coisas que nós possamos aprender aqui. E eu quero te pedir, Senhor, por cada vida que esteve aqui. Eu não sei os medos de cada coração, mas eu sei que tem. Eu não sei, Senhor, as ansiedades, os temores de cada pessoa aqui, mas o Senhor também conhece. O que eu quero te pedir é que ela possa se arrepender do seu pecado de incredulidade, que ela possa se arrepender, Senhor, do seu pecado de olhar para a aparência dos homens, para o poder das nações, para o poder das coisas ao nosso derredor, e possa confiar no Deus da Bíblia, no Deus de Israel. Que ela possa confiar e colocar a sua confiança em Cristo Jesus, que venceu todos os seus inimigos sozinhos, que triunfou sobre a morte, Satanás, os inimigos, e Ele está sentado à destra de Deus e tem todo o poder nos céus e na terra. Se Jesus está do seu lado e do nosso lado, por mais que as suas lutas sejam difíceis para você, você não tem que temer, porque Cristo, Ele vai te ajudar. Mas somente aqueles que se arrependem, confiam nele e o buscam diariamente, é que receberão conforto, graça, coragem para enfrentar as dificuldades dessa vida. Que o Espírito Santo de Deus possa ajudar cada um que está aqui. Para aqueles também que estão ouvindo essa mensagem pelas redes sociais, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e te ajude, para que você venha experimentar confiança, graça e ser vitorioso em todas as batalhas que você travar. Em nome de Jesus, amém.